Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta palestra da Rosa Cruz Áurea. O tema de hoje é idealismo versus realismo, a raiz do conflito humano. Em uma época de assumida polaridade no mundo, percebe-se que o conflito é tão antigo quanto a humanidade. Ele sempre remete a antagonismos e choques de interesses e vem acompanhado de um preço muito alto, como perdas que ambas as partes sofrem. No entanto, historicamente, ele é o gerador de transformações da sociedade, já que resulta em realizações tanto no campo material quanto no das ideias. E podemos perguntar se nossa realidade corresponde a nossas ideias. Essa pode ser uma forma de nos colocarmos em contato conosco mesmos. Como tentativa de estabelecer essa conexão, é de grande ajuda ampliar um pouco mais a noção de realidade e idealidade. O realismo afirma que se eliminarmos o sujeito ou a consciência, restam as coisas em si mesmas, a realidade verdadeira. Já o idealismo afirma que se eliminarmos as coisas, resta a consciência ou o sujeito que, através do conhecimento, enxerga a realidade. Essas duas concepções estão em eterna luta, em conflito, mas elas podem ser harmonizadas pela percepção de uma nova consciência, que vá além dos dois polos conflitantes para uma percepção de unidade. Podemos abordar esse tema de diferentes formas e nós escolhemos uma bem prática e próxima de cada ser humano. Iremos conversar sobre o que nos toca na realidade de nossas vidas como indivíduos e que também direciona a dinâmica de toda a humanidade. E o que é mais prático e próximo do homem do que refletir sobre sua própria vida? Quando refletimos sobre nossa própria vida, o que levamos em conta? A realidade material visível exterior ou a idealidade que cada ser humano construiu através dos seus sentidos e dos seus impulsos de pensamentos, sentimentos e vontade? Ou ainda seria um misto de ambas? Ou ainda haveria algo além desses elementos? Qual é a nossa realidade? E qual é a nossa idealidade? Bem, quando chegamos ao mundo através do nascimento numa determinada família, ali passamos nossa infância e recebemos as influências desse ambiente. Crescemos para enfrentar a vida, encontramos uma vocação, uma carreira, buscamos a autorrealização e a autoafirmação. Sofremos derrotas, festejamos conquistas e o tempo passa. Vem a maturidade, a velhice e a morte. Ou seja, um tempo intermediário entre o aparecer e o desaparecer. Parece trágico, não? Nascer, crescer e morrer? É trágico ou é real em nossas vidas? Por quê? Porque essa é a realidade da vida do ser humano, a vida tal como ela é. Esse é o ciclo da vida: nascer, crescer, viver e morrer. Enfim, uma realidade perecível e transitória. Podemos acrescentar também a esse contexto que a vida sofre influências das descobertas científicas, das mudanças climáticas, dos conflitos mundiais,
dos avanços tecnológicos e principalmente de influências astrais e atmosféricas. A era em que vivemos, por exemplo, provoca o desmascaramento. Em outras palavras, traz um profundo anseio por respostas, pela descoberta de nós mesmos, de quem somos, através de nossas próprias experiências. Sobretudo, o tempo presente desperta a busca por algo eterno e imutável, e isso acontece através de um processo interior individual. Chegamos em um momento convergente, como se a realidade de todos ou da grande maioria apontasse para o mesmo ponto, a necessidade de uma nova consciência, pois já se percebe a repetição e o esgotamento do pensamento e da forma de sentir e agir, que estão baseados em uma consciência que divide, analisa e julga. As certezas e a nossa autossuficiência estão sendo questionadas e todo o movimento que há no mundo, que podemos chamar de polarização, nos coloca diretamente em contato com o conflito em nós mesmos. Neste momento de mudanças incontestáveis, o ser humano começa a enxergar que uma mudança interior de sua própria realidade, baseada em sua idealidade, deve acontecer. Mas como? Se o que temos é o idealismo sem a capacidade de realização e o realismo com uma capacidade de realização sem ideal algum. Sim, pois é da experiência da realidade que surgem os ideais de paz, fraternidade, igualdade, justiça, liberdade e outras concepções de união. E o ser humano pensa que uma vida melhor é possível, uma vida de paz e harmonia. No entanto, ele sofre derrotas e desilusões, vivencia momentos de alegria e também de tristeza, de prazer e de dor, de sucessos e de fracassos. Na linguagem do ensinamento universal, o idealismo é o conhecimento que recebemos da realidade do todo absoluto. É o nosso desejo de chegar ao todo. Por isso, essa eterna luta entre o que imagino ser e o que realmente é. Esse ideal pessoal que é focado no ego existe somente na ideia, no imaginário. É o fantástico, o modelo sonhado que nos leva a essa luta pela autodefesa, pela preservação de nós mesmos. Ou seja, nosso instinto de preservação extrapola o campo real necessário e invade o mundo das ideias, transformando nosso ideal em uma construção interior egocêntrica. Ergue-se um muro que nos separa do verdadeiro sentido de nossas vidas, a descoberta e a transformação de nós mesmos em um ser que não mais reage automaticamente aos instintos e desejos pessoais. É difícil definir com precisão o conceito de idealismo devido às divergências entre os pensadores, pois, se alguém ou um grupo de pessoas deseja algo, como, por exemplo, a paz e luta por ela, a forma como cada um a idealiza difere de um para o outro. Um povo, um país, por exemplo, deseja manter a paz pelo poder bélico. Outro povo ou país pelo poder do ideal da democracia, ou até mesmo por outras referências. Por isso, é muito subjetivo e difícil
convergir ao mesmo ponto. É a representação das coisas sob a forma do que é ideal para si. Se refere a algo muito próximo a cada um de nós e que nos toca na realidade de nossas vidas. Assim, temos vários exemplos de luta na defesa desses ideais na história da humanidade. Ideais que foram e são defendidos na arte, na ciência, na política, na filosofia, na religião. Um exemplo claro foi a Revolução Francesa no ano de 1789, cujo lema era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Outro exemplo foi o movimento hippie nos anos 1960, com o lema Paz e Amor. Algumas lutas tiveram a sensação de realização, outras não, e muitas delas levaram e levam vários séculos até que as consciências dos seres humanos se ampliem e as transformações ocorram. Nosso condicionamento, nosso automatismo, nossa visão idealista que projetamos nos fazem acreditar que são a nossa realidade. A frase popular, cada cabeça uma sentença, tem seu significado. Essa é a nossa verdade. Entender essa verdade pode ser simples, porém ela é baseada em nossas impressões pessoais. Julgamos pela nossa percepção egocêntrica, tornando tudo relativo. O que serve para mim pode não servir a você. Desse modo, a individualidade prevalece. Como o realismo foca nas coisas reais, na matéria, a raiz do conflito está justamente no ideal de perfeição projetado e na incapacidade do ser humano de atingir essa perfeição na matéria. Por isso, essas duas concepções estão em eterna luta e só podem ser harmonizadas pela percepção trazida por uma transformação da própria consciência humana, que chamamos na escola da Rosa Cruz Áurea de uma nova consciência que unifica os dois polos conflitantes. Na linguagem do ensinamento universal, o idealismo é o conhecimento que recebemos da realidade do todo, do absoluto. Os corações humanos anseiam pela liberdade, pela igualdade, pela não violência. Eles desejam chegar ao todo, à unidade. Essa é a verdadeira realidade e a verdadeira idealidade, a busca de toda a humanidade. No fundo, sentimos que existe uma realidade que transcende tempo e espaço e tudo o que existe. Ansiamos por ela. Essa realidade encontra-se no ser humano mesmo. Porém, todo o seu ser, todos os seus desejos voltados para o mundo exterior fazem-no perder-se no labirinto dos seus próprios anseios e ter de recomeçar sempre de novo. Quando uma luta é vencida, outra surge no seu lugar. E como libertar-se desta prisão? A atuação de uma outra força é necessária para que o ser humano possa perceber e reconhecer o labirinto, os muros autocriados, separando o que parece ser a sua própria verdade e a verdade mesma. Essa outra força, ou essa luz, ou o que chamamos na escola da Rosa Cruz Áurea de centelha do Espírito, que cada ser humano carrega em seu interior, é o que possibilita a transformação da consciência humana e, assim,
Como o ser humano desenvolveu sua personalidade, deve agora se voltar para o desenvolvimento de sua semente eterna espiritual, trazendo resposta à sua angústia. A angústia que o conduz à busca por felicidade e perfeição. Na sabedoria universal, essa semente recebe vários nomes, tais como rosa, flor de lótus, átma, centelha do espírito. Ela é o único ponto que é eterno em nós. Impulsionado por ela, o ser humano atravessa as fases da vida com outra visão, outra consciência. Percebe que a concepção é um milagre e que cada microcosmo, cada pequeno mundo traz em si a possibilidade de conexão com o Uno. O Uno é o princípio de tudo que é e existe no universo. Ao se perceber portador do princípio do todo, uma nova viagem é iniciada. Sendo assim, toda a nossa existência, tudo aquilo que nos define e determina a nossa consciência, nos traz a possibilidade de obter o verdadeiro conhecimento, o conhecimento integral, pois o conhecimento percebido pela personalidade não é mais do que uma parte do conjunto. Assim, uma nova tarefa surge. O ser humano passa a ressignificar sua percepção do universo e a romper os véus das imagens autocriadas. Ele limita-se a contemplar as coisas e a integrar o que foi contemplado em uma visão ampla e oniabarcante da realidade, cujo resultado é simplesmente a compreensão das coisas sem julgamento, sem o jogo habitual da aceitação e da rejeição. Então, ele se coloca diante da clara manifestação de uma consciência superior, a consciência da alma. E como podemos fazer isso? Qual é o segredo? Colocar nossa vida sob a direção do princípio imutável em nosso coração. Paulo de Tarso disse: o homem é assim como pensa o seu coração. Essa frase nos mostra a grandeza do coração. É ele que nos dá a possibilidade para entender a grandiosidade do todo, a própria unidade. Ele é o vetor da harmonia entre cabeça e coração quando atingimos o silêncio e somos capazes de experimentar a harmonia em meio aos conflitos da vida. Assim, nos tornamos autoconscientes. São nossos mais sinceros votos que essa realidade esteja muito perto de cada um de vocês.